Olá, vamos seguir aqui com a nossa análise da unidade 1, que trata dos modelos produtivos e sua relação com o direito do trabalho. Nós já vimos o modelo produtivo taylorista, o modelo produtivo fordista, e agora nós vamos começar a análise do modelo produtivo pós-fordista ou toyotista do final do século XX, mais precisamente tendo início com a crise do petróleo de 1974. Qual que é o cenário da crise do petróleo? Como a expressão indica, nós tivemos uma retração da oferta de petróleo no mercado mundial, decorrente de vários motivos, principalmente uma concentração estratégica do produto pelos principais produtores, e isso fez com que houvesse falta do produto e seu encarecimento em razão das famosas leis de mercado. E essa retração do dinheiro, do encarecimento do preço do petróleo, isso também causou uma retração do mercado de consumo internacional. E aí, Estados Unidos e Inglaterra, por seus líderes liberais, estrategicamente criaram um retorno ao liberalismo, denominado neoliberalismo econômico, fundado em desregulamentação, privatização, capitalismo ilimitado, com tentativa de destruição do sindicalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Qual era a ideia? Estado mínimo, que não deveria interferir nas relações entre particulares. E uma das relações entre particulares que deveria ficar de fora da atenção estatal é a relação empregado-empregador e a relação sindical. A ideia neoliberal é que empregado-empregador, sindicatos, sejam eles patronais ou de trabalhadores, devem resolver suas vidas, individual e coletivamente, autonomamente. Ou melhor, livremente. Na perspectiva de que todos podem negociar em igualdade de condições. Então, o Estado mínimo pressupõe não intervenção nas relações intersubjetivas. E Margaret Thatcher, principalmente, entendia que boa parte do encarecimento do produto inglês e da baixa lucratividade decorria dos altos padrões salariais conquistados pelo sindicalismo ao longo do século XX, e que ela deveria destruir, era esse o termo, destruir o sindicalismo inglês, para que pudesse haver uma expansão da atividade privada, do lucro, e ela entendia que isso traria também a expansão dos interesses do país. Bom, também esse momento é marcado pela informatização e pelas telecomunicações. Início dos anos 70, 80, 90, nós temos a expansão dos computadores, né, a sua redução de tamanho e, consequentemente, redução do preço, fez com que sociedades empresárias, industriais, prestadoras de serviços, principalmente, elas pudessem se expandir mundo afora, podendo interligar matriz e filiais via telecomunicações. No primeiro momento, telefone, fax, telex e mais à frente, internet. De qualquer modo, essa evolução tecnológica também trouxe a reconstrução do modelo produtivo, que passa do taylorista-fordista para um modelo chamado de especialização flexível, ou pós-fordista, ou toyotista. Pós-fordista, simples de compreender, né? Que seria uma evolução, uma mudança de modelo depois do modelo fordista. Toyotismo também não é difícil compreender, porque tem como base a empresa japonesa Toyota, que criou um modelo fabril,
um modelo de automação da linha de produção de automóveis, que, assim como o Fordismo, deu cara e nome a esse modelo produtivo de especialização flexível. Bom, quais são as bases desse modelo? Redução de custos de produção e de salários. Por quê? O mercado consumidor estava em retração. A partir da crise do petróleo, o mercado consumidor se retrai. Nós temos crises econômicas nos Estados Unidos, crises econômicas na Inglaterra, na Europa. O Brasil, como sempre estava em crise econômica. E havia necessidade de se reduzir os custos e também de se reduzir o tamanho da produção, sem perda de lucros, né? E para isso houve a necessidade capitalista de redução de salários. Para o direito do trabalho é importante pensar na redução do tamanho da fábrica. E o principal efeito dessa redução é a terceirização. E aqui eu chamo a atenção para a terceirização externa, na linha doutrinária do professor Márcio Túlio Viana. Ao invés de a empresa automobilística, da indústria automobilística, concentrar na sua planta industrial todos os trabalhadores, ela prefere exteriorizar, né? Ela prefere externalizar, ela prefere expulsar trabalhadores que passam a ser empregados de fábricas outras, satélites, em torno da indústria montadora, que deixa de produzir peças, insumos, e passa apenas a montar peças que chegam dessas outras fontes. Então, a redução do tamanho da fábrica, obviamente, não deveria gerar, e não gera, redução dos lucros, mas sim de salários. O processo tecnológico é desconcentrado, porque a expansão da tecnologia permite que nós não precisemos concentrar equipamentos em um só lugar. Você pode espalhar não só na fábrica, mas nas empresas periféricas e ao redor do globo. Você pode desconcentrar sua produção ao redor do globo. Isso facilita também essa redução da fábrica e dos custos. É interessante, e é um dos pontos centrais do toyotismo, produção conforme demanda específica. Antigamente, quando você chegava numa concessionária para comprar um automóvel, você ia atrás de um automóvel estacionado no pátio, olhava o carro, comprava o carro e levava embora. Hoje essa é a exceção. Para carro 0 km, você vai à concessionária, acessa, junto com o vendedor, uma plataforma online, em que virtualmente você monta seu veículo. E aí a fábrica faz o veículo, ou direciona o veículo para essa concessionária. Você espera um prazo para receber o veículo. Por quê? Porque hoje não mais a indústria automobilística, de vestuário, de tecnologia, elas não mais atuam em grandes lotes de produção, esperando para ver se vai haver consumo. Primeiro ela identifica uma certeza mínima do consumo para depois produzir. Né? Os bens de consumo duráveis e mais caros, eles seguem essa lógica. Um outro ponto importante para o direito do trabalho é que nós não temos mais um trabalhador para cada tarefa, mas sim um trabalhador para várias máquinas. É o trabalhador multifunção. Né? Ele faz o que mandarem nas máquinas que mandarem e que ele for treinado para elas, mas ao mesmo tempo um mesmo trabalhador pode controlar várias tarefas, várias máquinas. Né? Por quê? Porque isso reduz o número de trabalhadores na fábrica. Um faz o trabalho de 2 ou 3 em razão do avanço tecnológico. Também nós temos um contexto importante para o direito do trabalho, que é a redução das chefias, com a responsabilização pessoal de cada empregado ou de uma equipe de empregados. Muito raro você ver hoje, como eu já antecipei, uma chefia que tenha por única tarefa olhar, fiscalizar, controlar o serviço de outros. É mais barato eliminar esse posto de trabalho e impor a responsabilidade a cada trabalhador, que tem meta, que tem prazo, que tem premiação, que tem que cumprir
um roteiro e entregar no prazo. Então, se ele tem prazos, metas, prêmios, não precisa de um chefe determinar que ele faça em tal tempo, porque ele fará em razão da meta, em razão do prêmio ou da punição, né? Se não cumprir a meta, será dispensado, por exemplo. Essas metas e premiações nós vemos de modo importante lá no Direito do Trabalho 2, num movimento que o professor Márcio Túlio Viana chama de dessalarização. Já falamos da terceirização e também tem um ponto importante que é a individualização do trabalhador. Ele não se sente pertencente a uma coletividade, é cada um por si, né? Aquela ideia falaciosa de vestir a camisa da empresa, proteger a empresa para proteger o emprego, independentemente do sofrimento do colega ao lado, porque esse não interessa. Essa individualização do trabalhador é um fenômeno muito relevante, sobretudo para o direito coletivo do trabalho, porque isso traz enfraquecimento do sindicato da luta coletiva. Se eu não me reconheço coletivamente, eu não atuo junto ao sindicato, eu não me importo com o sindicato. E no mundo inteiro, o índice de sindicalização só vem decrescendo, só vem reduzindo nas últimas décadas, o que impacta também a força do movimento coletivo. Outros neologismos que surgem, colaborador, parceiro, líder, nós vamos obviamente evitar nas nossas disciplinas, mas eles são hoje muito empregados. O que nós temos então em comparação com o período anterior, que é taylorista-fordista? Antes nós tínhamos fábrica grande, sindicato grande, Estado grande, direito do trabalho amplo. E agora o contrário. Fábrica mínima, sindicato mínimo, Estado mínimo, direito do trabalho mínimo. Esse impacto vem sendo sentido, nós já discutimos muito nas disciplinas de Direito do Trabalho 1 e Direito do Trabalho 2, e agora nós vamos ver objetivamente o que acontece no Brasil. Nós seguimos, infelizmente, à risca, literalmente, a receita neoliberal inglesa e estadunidense. E o resultado para nós é a reforma trabalhista de 2017, que, por sua vez, decorre do golpe de 2016. Hoje, até mesmo os próceres, né, os líderes do impeachment já concordam que não havia motivo. Então, por isso, golpe. O que nós temos depois do golpe? Terceirização ampla, como vocês já sabem. Hoje, uma indústria grande, um banco gigantesco, uma escola de atuação nacional, esses grupos eles podem atuar, se eles quiserem, sem ter nenhum único empregado. Eles podem terceirizar 100% do pessoal, porque a lei permite. E o Supremo está para dizer, porque já disse de modo reflexo, que isto é constitucional, está conforme a Constituição. Então, o fenômeno da terceirização, que era até pouco tempo excepcional, ele pode se tornar a regra geral, e quando todos forem terceirizados, ou provavelmente todos serão precarizados, ou haverá uma ruptura pela força do modelo atual. Também tivemos reforma trabalhista, como vocês sabem, já falamos demais sobre ela no Direito do Trabalho 1 e 2. E tivemos também o fim do direito do trabalho como estrutura de proteção do empregado. Ele agora é o direito do capital. Como vocês já leram naquele meu artigo, Reforma Trabalhista e o Novo Direito do Capital. Eu não vou aqui me ater novamente ao texto, mas vamos só lembrar rapidamente. Vocês têm acesso a esse texto quando vocês quiserem. O que esse Novo Direito do Capital preconiza? Primeiro, prevalência do negociado sobre o legislado. Então, vale mais a negociação, vale menos a lei. Novas possibilidades de negociação individual em diversos assuntos. Várias inconstitucionalidades da reforma que não vêm sendo reconhecidas pelo TST e pelo STF. E aí nós temos diversos cenários que podem piorar a inserção laborativa
nos próximos anos. Estudo, vocês já sabem, nós já discutimos muito sobre isso nas nossas disciplinas obrigatórias e eu depois posso disponibilizar os textos para vocês. Então, para terminar essa unidade 1, nós temos aqui de novidade as alterações na normatização trabalhista no neoliberalismo pós-2019. Então, é aquela velha ideia, nada tão ruim que não possa piorar. Como piorar? Bom, primeiro, com o famoso contrato de trabalho verde e amarelo, que ainda não passou, porque a MP caducou, mas a ideia persiste, ela deve voltar em 2021. Acompanhemos. Qual que é a ideia? Um contrato de trabalho que permite ao empregado abrir mão da CLT. Ele vai ser trabalhador, provavelmente vai ser empregado, mas ele não vai ter nenhum direito seletista, só os direitos constitucionais. E aí vai haver a legalização da precarização, a legalização da informalidade, a legalização do bico, né? E vai haver o empobrecimento generalizado da classe trabalhadora. Aguardemos, né, porque esse projeto vai voltar. Outro risco é o regime previdenciário de capitalização. Eu, felizmente, não leciono o direito previdenciário, mas é simples a ideia. Ao invés de todos contribuírem para um fundo comum, e o fundo socorre a todos, o regime passaria a ser de capitalização em contas individuais, como uma poupança. Cada trabalhador, ao ingressar no mercado de trabalho, contrata um banco para capitalizar sua aposentadoria e seu direito à assistência em caso de invalidez, etc. E aí cada um por si. Se no primeiro mês de trabalho, hoje, eu me acidento num contrato de emprego e fico incapacitado, inválido, a sociedade vai me pagar via INSS até eu morrer. Porque o sistema hoje previdenciário é de solidariedade. Agora, num sistema de capitalização, dependendo como ele for construído, se eu sou admitido num contrato, trabalho 1 ano, e durante esse 1 ano eu capitalizei, eu contribuí durante 12 meses. Dependendo do tipo de capitalização, dependendo do tipo de previdência privada, se eu me acidento depois de 1 ano, eu só tenho esses valores. Eu não vou sobreviver com o dinheiro da capitalização, não vou sobreviver 2 meses. Né? Mas isso também é um risco para adiante. Outro risco é a divisão da classe trabalhadora entre aspas, jovens e velhos. O governo quer criar um modelo de contrato para jovens que ingressam no mercado e outro modelo de contrato para os demais trabalhadores. Um modelo de previdência para os jovens e outro modelo de previdência para os que já estão no sistema. O que isso faz? Isso vai acabar criando um atrito, uma divisão entre jovens e velhos, entre aspas, no mercado de trabalho. Porque os modelos protetivos tendem a ser diferentes. Um para quem já está no sistema, outro para quem vai ingressar. E essa luta dentro da classe trabalhadora, obviamente, divide e não interessa a ninguém a não ser a direita mais ignorante. Outro risco é o fim da justiça do trabalho. Eu não sou professor de processo, não vou tratar disso, mas depois houve uma tentativa de segunda reforma trabalhista em 2019, da MP 905, mas não vou tratar dela aqui, porque é mais matéria de direito positivo. Uma terceira reforma trabalhista que está aí sendo discutida no âmbito do governo. E quais são as resistências possíveis? Né? Porque a gente tem que resistir, ou pelo menos tentar. Afirmação constitucional de direitos fundamentais, a gente sempre faz isso no direito do trabalho 1 e 2, faremos aqui também. Controle de convencionalidade, ou seja, primazia das convenções da OIT sobre a lei da reforma. Se uma regra da reforma estiver em contradição, em contrariedade com uma convenção da OIT, prevalece a convenção e se afasta a regra reformada. E, por fim, um risco de ruptura social.
Porque se você precariza todo mundo, se você empobrece o país inteiro, se você coloca toda a classe trabalhadora na precarização, na informalidade, no risco, na fome, isso tem que resultar numa ruptura do modelo, porque não há outra saída, né? Infelizmente, é o que pode acontecer. Muito bem, eu vou terminar aqui sugerindo a vocês outras leituras. Essa disciplina eletiva, ela exige uma complementação da leitura, e aí eu sugiro a vocês que me mandem mensagens lá no fórum, que mandem e-mail, e que nós possamos discutir esses conteúdos em breve lá na plataforma Moodle. Um abraço para vocês, até breve.